Beijinhos. Um bom. Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje estamos num sítio diferente, mãe. Isto não é o nosso estúdio normal do público, acho eu. Tem mais luzes, pelo menos. E está aqui uma pessoa que eu trouxe, mais ou menos, para o meu lado. Trouxe para o seu lado. É uma mãe. Já perceberam? Antes de continuarmos uma chega, Isabel Steel e Ana Steel, obrigada. Birras de Mãe, um podcast, e eu que fala destas temáticas, não é? Desta relação muito apaixonada, intensa entre mães e filhas e netos. Estou do lado da Ana, já na primeira temática. Já percebi. Exatamente. Eu achei isto super injusto. É uma avó contra duas mães. Só para tentar explicar em que é que eu estou do lado da Ana. Em que está no lado da Ana, que assim, nós avós, no fundo, achamos que os vossos filhos deviam ser nossos e que basicamente devemos ser nós a educá-los, porque nós é que temos a experiência, não é? Tem mais, nós temos a experiência. Isso é aquilo que se costuma dizer, que é à sogra, que é eu vivo com o seu filho e ele ainda precisa de muito trabalho, portanto, quer dizer que se calhar ainda há trabalho. Mas é verdade, quando eu fui à maternidade, a Ana teve gêmeas. E eu olhei para aqueles bebés e aquilo é Sentiu-os como seus? Sim, porque aquilo é como andar de bicicleta, nós já conhecemos o sentimento e, portanto, a minha surpresa, a minha descoberta, e eu acho que é uma descoberta dolorosa, é que não vamos trazer aquelas crianças para casa e não as vamos educar. Porque há dois tipos de avós, é que podemos dizer, que é os que deixam os netos fazerem tudo, não estão ali para educar, não estão nem que está muito trabalho, estragam os netos, como se costuma dizer, muito mimo, muito tudo, muito colo, e os pais aí têm que compensar. Mas depois também há os outros avós, que eu acho que é o caso das nossas mães, Ana, que acham que são elas que educam as netas, neste caso neta também, e às vezes é que pôr ali um travãozinho discretamente. Exato. Eu acho que é sempre difícil, é uma nova dinâmica quando se passamos de ser filhas para ser filhas e mães, temos que começar a aprender a gerir estes novos papéis e isso nem sempre é pacífico. Connosco foi mais ou menos pacífico nas gêmeas, porque eram duas, era a minha primeira vez. Gêmeas é o jackpot de uma avó, porque há sempre preciso um colo a mais. Exatamente. E por isso nessa altura foi mais ou menos pacífico e nós tivemos aquilo que eu chamei a minha adolescência como mãe, na minha terceira filha, segunda gravidez, porque nós depois descobrimos que queremos ser mães à nossa maneira, ou seja, desviamos um bocadinho da forma como os nossos pais fizeram. E nem vale a pena entrar no debate se é melhor ou pior, é só por isso simplesmente a forma como foi a fase em que estamos a fazer. A dar alpista. Porquê que diz isso? Não? Porque era granolas e muitas coisas dessas. Moda, exato, que os avós veem como modas novas, não é? E que parece que estamos a trazer... Mãe, olha, dá maçã assada, mas veja lá se isso tem açúcar. Açúcar. Doce. São os tais conflitos de gerações, não é? E eu acho que... E acho que naquilo que a Iva estava a dizer, que é, muitas vezes os pais têm um problema acrescido, que é não só visto de fora, parece sempre que é fácil intervir, ou seja, estão a ver tem aquela frase típica, não é? Que a pessoa deixou os netos com a mãe, chega lá a casa e ele, logo que nós chegamos, começa a fazer uma birra, não é? Que é normal. Claro. E há sempre uma avó a dizer assim, ai não, mas ele comigo portou-se tão bem. Mas é verdade. Não sei o que é que aconteceu. Aquele tom que sabemos qual é, não é? Exatamente. Um bocadinho a apontar o dedo. Isto para tentar perceber estas dinâmicas que toda a gente que tem, obviamente, filhos e os pais e as mães e os filhos identifica-se com esta conversa neste podcast Birras de Mãe, que já começou em agosto do ano passado. Quais foram os temas, é uma vez por semana, que mais discussão e diálogo aceso? Os acesos. É assim, o nosso primeiro debate aceso foi sobre a amamentação. Okay. A amamentação depois dos 6 meses, que era uma coisa que fazia a minha mãe entrar em muita confusão. E então, quem é que é a favor de continuar? Eu dei de mamar da Marta até aos 2 anos e para a minha mãe isso era difícil de E eu, neste caso, estou do lado da Isabel. Está a ver como porque eu acho que há dentinhos, não há leitinho. Não é? Começam a descer os dentinhos, que ali aos 7 meses
já pode tentar comer outras coisas. Sim, sim, mas eles comem outras coisas, não mamam só. Mas usa Xuxa. Sim, Pois é. Xuxa usou E a Xuxa é o substituto de... da maminha. Pronto, mas, então. mas a mãe tem uma vida, precisa dormir para cuidar. Portanto, eu sou a favor Claro, pronto, temos aqui agora, agora destes são os estes debates. Portanto, a amamentação Depois também também. tivemos um podcast que foi bastante viral, que foi o das sogras. Sim, sogras. sobre os diferentes tipos de sogras. Aquela Sim. sogra que chega lá à casa e que começa a arrumar a casa e a dispor as coisas de forma diferente porque quer que o filho tenha as coisas assim ao assado, ou as E o sogras. netinho. E depois a sogra unicórnio, que é aquela sogra que sabe intervir na maneira certa. São raras. A minha é, claro. Mas há uma outra que de facto é sempre muito popular, porque eu acho que corresponde à realidade, que é os avós muitas vezes sentem-se chantageados, ou seja, se disserem aquilo que realmente pensam, há grande probabilidade de surgir um conflito. Não ser e muito bem surgir um recebido, não é? conflito, quem tem a posse dos netos são os pais. Portanto, há aquela ideia de que nós, se calhar, é melhor não entrarmos aqui em grande conflito, porque ainda os pais decidem que não nos trazem cá os netos a casa ou não nos deixam ir à casa deles. Mas, por isso, optam por uma coisa muito mais insidiosa, que são as bocas. Isso é E terrível. as bocas são aquela coisa, ai, meu netinho, ainda bem que vens cá à casa ao domingo, estás tão magrinho. A falar Ai, se com não ele, mas fosse em a tua direção. Mas, avó, exato. se eu fosse- Por interposta, a pessoa estar a falar com os pais da criança. Portanto, com isto certeza. cria anticorpos e raivas e mais à frente, repetir à frente uma criança de 4 ou 5 anos. Ai, vens tão pouco agasalhadinho. Ai, a tua mãe nem te arranjou uma camisola. Claro que a criança Era motivo vai para eu repetir. começar a trepar paredes. Exatamente. Claro que a criança vai repetir fora do contexto, de um outro lado. Por isso, o nosso conselho Nossa de birras de mãe recomendação, exato. é tenham a coragem de dizer as coisas à frente e de, se for caso disso, se sentarem com Claro. o pai ou a mãe e dizer, olha, eu acho mesmo que isto não está bem. Sobretudo, se calhar, sem as crianças, Sem Sem as as crianças. calmamente, Exatamente. e dizer, olha, Sim. Não mandem bocas e, de preferência, é grande segredo, estejam caladas se conseguirem. o segredo é mesmo ficar calado. Mas às vezes Faz a pode voz. estar a perceber alguma coisa que, de facto, a experiência já nos quando trouxe. For sério, Dizer. quando for sério, Se for sério, sim. tem que falar. Sim, embora eu acho que alguém estava a dizer que os conselhos não solicitados são sempre a crítica. E é verdade. É verdade. Eu acho que é preciso ter, não é uma questão de estar calados em todos os momentos, mas é muito difícil a pessoa pôr-se mesmo no lugar das outras pessoas. É difícil, porque de fora parece sempre mais simples, Claro. no meio de resolver aquela birra assim ou assim. Por isso eu acho que é melhor dar, nós temos aliás uma carta, uma das birras sobre isso, que é uma das coisas que mais nos ajuda, se de facto querem nos ajudar, se o objetivo é esse, é haver este espaço de confiança e de poder desabafar e poder falar e os avós poderem dizer, olhem, vai passar, nós estamos aqui, sobrevivemos e vai correr tudo bem. E isso, se calhar, já dá espaço para os próprios filhos depois desabafarem e dizerem, olha, eu com isto estou em dúvida, porque senão fica tudo na defensiva. É uma ótima mensagem para terminarmos este Exatamente. especial mínimo Birras de Mãe, pano para mangas. O conteúdo para isto dá para muitos podcasts. Obrigada. Obrigada, Birras de Mãe, obrigada. Isabel e Ana Stewell, muito obrigada. Adorei e quero ir lá ter convosco um dia. Pode ser? Ai, vai, Obrigada, vai, bom vai, dia. vai, Bom muito dia. bem-vinda.